Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao entendimento da deficiência de Chouet de sangue, mas eu vou mostrar um caso clínico relacionado com a tricologia. Então, vocês vão entender os motivos pelos quais nós devemos sempre fazer uma anamnese e chegarmos numa causa, numa síndrome energética estudada, que é o que eu uso, né? Estudada pela medicina tradicional chinesa, além de fazer todos os outros recursos terapêuticos que nós temos na nossa mão. Os aparelhos, né, que são muito aí bem-vindos, todo o tratamento alt, todo o tratamento externo é muito bem-vindo, só que à medida que nós entendermos as desarmonias internas do organismo, o tratamento vai ser muito mais duradouro, que é o que eu vou mostrar para vocês, o que aconteceu com uma paciente que eu atendi há 3 anos atrás, e ela retornou agora para dar sequência novamente no tratamento. Então, ela ficou aí 3 anos, né? 3 anos praticamente sem tratamento por N motivos. Eu mudei de estado, e a paciente também foi para São Paulo, voltou, enfim. Nesse inteirinho aí, passaram-se 3 anos que ela não fez tratamento algum após o tratamento que ela tinha feito comigo, e mesmo assim o resultado do tratamento perdurou por esses 3 anos, e agora ela retornou de novo para a gente fazer uma manutenção para que ela não volte à condição anterior, que eu vou mostrar para vocês como era o cabelo dessa paciente, como era e como ficou depois do tratamento. Então, a intenção da exposição de hoje é entendermos de uma vez por todas que nós precisamos corrigir o terreno biológico. O terreno biológico é o nosso sangue, é aquilo que nos mantém vivo, é aquilo que nutre as nossas células. E que se esse terreno biológico ele não estiver em homeostase, por mais que façamos tratamentos avançados, tudo isso daí vai por água abaixo. É igual construir uma casa. Se a pessoa só pensar no telhado dessa casa, ou pensar só na qualidade do que ela vai colocar nas paredes e não pensar no alicerce, isso daí pode contribuir para que a casa desmorone. Acontece a mesma coisa com todos os tratamentos, principalmente aí os tratamentos vinculados com a tricologia. Então, vamos ver quem que já está aqui. A Érica, boa noite, Érica. A Ana Maria, a Cristina, a Thaisa, o Dr. Leomar, a Veraci. Muito boa noite a todos vocês. E à medida que eu for falando sobre esse caso clínico de hoje, vocês podem aí, a Alessandra, Abraão, a Sandra Costa, vocês podem ir ao chat e ir colocando as dúvidas quando pertinentes, ok? Eu vou fazer, então, um resumo daquilo que eu vou falar e depois eu vou apresentar alguns slides para poder desenvolver esse raciocínio, tá bom? Eu fiz uma pesquisa, eu já estou com o curso pronto, né, de tricologia, e eu vou dar a parte interna, né, a parte alt de correção do terreno biológico, e o Dr. Rodrigo Fabrício vai dar a parte in, com as tecnologias de ponta, nesse curso de tricologia. Então, veio muito aí ao encontro eu apresentar esse caso clínico, para que todos os terapeutas e até os pacientes, né, que estão assistindo, entenderem a importância de fazermos as duas coisas ao mesmo tempo, né? Corrigir o terreno biológico e fazer aí os tratamentos com tudo que há de mais moderno para a parte capilar. Só para vocês terem uma ideia, na medicina chinesa a gente trata o paciente
de maneira personalizada, como se fosse um alfaiate. Então, antigamente, as pessoas iam ao alfaiate, ele tirava as medidas e fazia roupa sobre medida para as pessoas. Na visão da medicina chinesa, o bom terapeuta também faz isso daí, tá? Ele vai tratar de um paciente com queda de cabelo, ele não vai focar na queda do cabelo do paciente, ele vai focar numa síndrome energética que, naquele caso, para aquele paciente, está contribuindo para a queda de cabelo, que é diferente de um outro paciente que ele vai receber com a mesma queixa, que é diferente do outro e do outro. Para vocês terem ideia, só com a questão de queda de cabelo, de prurido no couro cabeludo e todos os transtornos aí que pode acontecer na tricologia, nós temos 15 padrões de desarmonias, 15 síndromes energéticas estudadas pela medicina chinesa que impactam no nosso couro cabeludo. Então, são 15 maneiras diferentes de tratamento. Olha que informação valiosa. De maneira nenhuma você vai fazer um protocolo e vai usar esse protocolo para todos os pacientes. Não, de maneira nenhuma. O paciente que tiver deficiência de sangue, você vai tratar de um jeito, outro que tiver calor no sangue é outra coisa, outro calor e umidade é de um outro jeito. É um tratamento, como eu falei, personalizado. Só para vocês terem ideia, então, das síndromes, né? Nós temos aí nas síndromes envolvidas com couro cabeludo, com a queda de cabelo, e tudo aí que é relacionado com a tricologia. Nós temos a deficiência de sangue, é o primeiro padrão ou síndrome de desarmonia. Nós temos a deficiência de energia yin. Nós temos o fogo no fígado. Para alguns profissionais pode soar estranho, né? Fogo no fígado, como assim? Depois eu vou explicar um pouco melhor. Umidade e calor no canal do fígado, deficiência da energia dos rins, vento no fígado com vazio ou com deficiência de sangue, vento do fígado por plenitude, estase de sangue do fígado, estagnação de Qi do fígado, umidade e calor, fleuma, calor tóxico, deficiência de Yin dos pulmões e deficiência de Qi dos pulmões também. Então, olha quantas síndromes estão envolvidas com a queda de cabelo, com a alopécia, com a psoríase do couro cabeludo e todas os transtornos aí que ocorrem no couro cabeludo. Então, são 15 síndromes energéticas tratadas totalmente uma diferente da outra, são fitoterápicos diferentes para cada síndrome, são fitoterápicos ocidentais, suplementação, tudo diferente. E tem mais um detalhe, através da microscopia chinesa, nós estudamos o terreno biológico ao vivo. Então, nós colhemos uma gota de sangue, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a gente colhe uma gota de sangue, quem já trabalha com a microscopia chinesa, ou microscopia de campo escuro, sabe disso daí. A gente colhe uma gota de sangue do paciente no consultório, já analisa ali ao vivo o microscópio, né, que é o microscópio que está lá ao fundo, ele tem uma câmera especial que ele filma e fotografa tudo. E isso nos dá condições de entender esse terreno biológico e qual é o momento ideal depois para fazer a suplementação. Você não vai logo de cara já suplementando, porque se o paciente tiver um terreno biológico com rolô, com fibrina e um terreno biológico totalmente sem energia, você não vai suplementar imediatamente esse paciente. Muitas vezes o paciente está com excesso de toxinas nesse terreno biológico também. Então, o que nós vamos fazer aí nos primeiros 60, 90 dias? Nós vamos fazer um trabalho de destoxificação desse terreno biológico, para logo em seguida que o terreno voltar à homeostase, daí sim a gente vai fazer a melhor suplementação para a gente atingir um resultado ideal para todos os pacientes. Tem mais gente chegando aí, o James... Tudo bem, James? A Sandra Costa, a Alessandra Ferreira, sejam todos bem-vindos aí.
Eu vou apresentar, então, um slide para eu começar o raciocínio e depois apresentar o caso clínico aí para você. Então, aí, a queda de cabelo, que eu vou falar hoje. Ela refere-se à queda gradual e uniforme dos cabelos, ao contrário da queda aos montes. Tem algumas síndromes energéticas envolvidas aí com a queda do cabelo, tá? Então, tem a deficiência do sangue do fígado, tem a deficiência do rim. Na deficiência do rim pode ser tanto deficiência de yin, deficiência de yang, como deficiência de jin, que é a essência dos rins, e também pode ter aí o padrão de calor no sangue por fogo do fígado. Eu não vou abordar síndrome de calor hoje, só vou abordar deficiência, né, dando sequência à live passada que eu falei da deficiência de sangue. Então, olha para vocês terem noção, né, de quantas síndromes energéticas estão envolvidas com o mesmo problema. Então, queda de cabelo. E os tratamentos convencionais, o que eles vão fazer? Eles vão tratar, basicamente, todas as pessoas com o mesmo protocolo. Isso vai resolver por um tempo e depois vai voltar tudo novamente, porque não foi tratado da raiz do problema. A raiz do problema são essas síndromes energéticas estudadas aí pela medicina chinesa há mais de 5.000 anos. No curso eu vou ensinar a tratar dessas 15 síndromes energéticas que são tratadas uma diferentemente da outra, com fitoterápicos chineses, com fórmulas chinesas específicas para cada síndrome, fitos orientais, ocidentais também. A parte da alimentação interfere bastante, principalmente quando a pessoa tem deficiência ou quando a pessoa tem síndrome de calor. A gente tem que saber disso também, que o alimento interfere bastante. Então, aí a causa efetiva dos transtornos relacionados com tricologia, ela mora aí na raiz dessas síndromes energéticas. Eu vou mostrar agora o caso clínico, então, daquela paciente, que eu atendi há 3 anos atrás. Ela começou o tratamento em julho de 2017 e ela terminou em dezembro de 2017. Ela conseguiu um resultado, né, muito satisfatório, e depois ela ficou 3 anos sem tratamento e ela só voltou agora novamente para tratar, porque começou agora uma queda de cabelo. Então ela já não era para ter ficado esse tempo todo, né, esses 3 anos, mas por conta aí de vários percalços, tanto dela quanto o meu, que mudei de estado, ela ficou afastada por 3 anos. Eu vou mostrar o terreno biológico dela. Então esse é o terreno biológico dessa paciente. Eu não vou mostrar todas as fotos, né? Mas uma foto já resume bastante o que ela apresenta e o que ela apresentava antes. E se a pessoa depois ela não fizer uma manutenção, o terreno biológico ele tende, lógico, né, a voltar na condição inicial se a gente não tomar os devidos cuidados com a alimentação, mesmo com a taxa de estresse do dia a dia, né? Então, o que ela apresentava, né? O rolô, que a gente vê o empilhamento de hemácia. Aqui no meio tem um leucócito, mas nós temos células fantasmas, o que nos mostra um nível de desnutrição celular. Ela apresenta também a fibrina, né, que é o excesso aí de toxinas jogadas no plasma sanguíneo através dos endobiontes, promove esse efeito de coagulação das proteínas e forma as fibrinas. E também já um nível aí de poiquilocitose, né, as células com uma morfologia diferente da convencional, que é a redonda, né? Então nós temos aqui algumas células já com um certo nível de degeneração. Um terreno biológico que
não tinha praticamente movimento algum, então uma deficiência de Ti e uma deficiência de sangue, juntamente com a estase de sangue. Essas duas coisas, esses dois padrões, muitas vezes eles andam juntos, tá? Uma deficiência do sangue, como o sangue não tem energia, ele não tem movimento adequado, o que ele vai acarretar? Ele vai acarretar a estase também desse sangue. E daí vai aparecer na língua uma língua mais arroxeada, o corpo total da língua mais arroxeado do que o normal. E é isso que apresentou também a língua dessa paciente, que eu vou mostrar. Então aí a língua da paciente, deixa eu aumentar aqui, aumentou? Tá. Então, como vocês podem ver aí, a ponta da língua, ela está um pouquinho, levemente, né? Levemente mais avermelhada. Tem uns pequenos pontinhos que são petequias. Então, o que evidencia isso daí, a ponta da língua, né? Está um pouquinho mais vermelho e tem algumas petequias. A parte emocional, né? E através da ficha da anamnese, que depois eu vou apresentar, bate com o estado emocional da paciente, muito ansiosa, extremamente ansiosa, preocupada. Então isso daí, as emoções, a gente sabe que as emoções, elas podem se transformar em calor dentro do corpo. E esse calor, ele pode consumir a energia e ele pode desencadear uma série de sintomatologias, uma série de sintomas e sinais no paciente. A língua, o corpo inteiro da língua dessa paciente, ele é mais arroxeado do que o normal. As laterais, ele já tem marca ela é uma língua denteada, então também já mostra um comprometimento do baço. Esse baço está com deficiência de Ti. Se ele está com deficiência de Ti, o que vai acontecer? Não vai ter Ti para o sangue também. E não tem Ti para o sangue, ele diminui a velocidade, ele vai promover a estase, que é o que está acontecendo aí. Então ela tem deficiência de sangue e estase de sangue. Tudo isso daí está impactando em vários problemas e queixas dessa paciente. E uma dessas queixas é a queda de cabelo. Então, olha a importância de entendermos o terreno biológico, entendermos o que está acontecendo dentro do organismo, porque os problemas apresentados na tricologia, eles não são isolados, eles não são problemas só do couro cabeludo ou da falta de sangue ou de oxigênio ou de nutrição só no couro cabeludo. É um processo generalizado. Isso está acontecendo no organismo como um todo. Portanto, precisamos corrigir isso na raiz e corrigir no corpo todo, no terreno biológico, para isso impactar favoravelmente depois no tratamento da tricologia. Aqui é a região sublingual, então a gente vê aqui vaso sanguíneo já com uma coloração, com um arroxeado um pouco mais evidente. Então isso daí nos mostra também já um nível de estase de Chouet. E aqui nós temos, né, o terreno biológico novamente, lá no meio, né, com células fantasmas, com o rolô, aqui já com nível de poiquilocitose. Aqui uma outra foto, né, que já mostra também um nível bastante alto aí de fibrina. Tudo isso daqui, fibrina no plasma, o que ele vai fazer? Ele vai segurar a movimentação das hemácias, ele vai ajudar aí na formação do rolô e vai impactar na quantidade de oxigênio do corpo como um todo. Ele vai desfavorecer a nutrição das células e tudo isso daí vai impactar de alguma maneira negativa lá no couro cabeludo. Pessoal, alguma dúvida até agora? Agora eu vou entrar na ficha de anamnese que ela respondeu, né?
Então foi esse o questionário que ela respondeu. Ela é uma paciente do sexo feminino, 48 anos, pesa 73 quilos, tem 1,64 m, e ela preencheu, né? Então, quais são as queixas? Ansiedade, queda de cabelo e barriga inchada. Ela respondeu, eu coloquei em vermelho, que é mais relevante, né? Então, nas perguntas sobre o sangue, ela colocou queda de cabelo, sempre, né? Unhas fracas e quebradiças, enxerga pontos brilhantes às vezes, memória fraca e anemia. Então, tem toda a relação com a qualidade energética do sangue. Tanto pode estar ocorrendo a deficiência como a estase. E no caso dela, a gente já viu na língua, né? A gente já viu no sangue que estão ocorrendo as duas coisas. Estão ocorrendo a deficiência e a estase simultaneamente. No calor aqui, ela respondeu muito pouco, toma em pequenos goles. Como toma em pequenos goles e ela respondeu quase nada aqui do calor, então ela tem uma deficiência de energia yin, que também impacta lá no sangue. Ela tem muito mais frio, né? Tem muito mais frio do que calor. A parte emocional, é muito ansiosa. Na época, né? Estava desanimada, entra em pânico e tem aí muito preocupada. Então, a parte emocional, né, dessa paciente colaborando em muito para a deficiência do sangue e para a estase do sangue. Olha como a parte emocional pode impactar desfavoravelmente a qualidade do nosso terreno biológico. Então, olha que condição que nós estamos hoje em dia, né? Nós, como profissionais da saúde, né, recebendo os pacientes que estão passando aí por uma série de perturbações emocionais, e quanto mais o tempo passa e isso não é corrigido, mais vai se alterando o terreno biológico e vai impactando nas desarmonias energéticas que a gente está estudando. Então, hoje a gente consegue ter uma noção real daquilo que está lá, aquilo que é a causa do transtorno, e não ficar só no sintoma, porque é muito superficial. No baço pâncreas ela também colocou, né, bastante coisa aqui. Então já tem uma deficiência. A gente viu na língua, né, as laterais da língua denteada, que é um dos sinais aí da deficiência do baço. Algumas queixas aí no pulmão, rim. Então, dor, né? Dor lombar, dor nos joelhos, que é um sinal de deficiência de energia do rim. Alteração do desejo sexual também. Pelas respostas aqui do fígado, ela tem uma estagnação de Ti do fígado. O emocional faz muito isso. E a parte da menstruação, né? Na mulher é o termômetro. A gente usa muito como termômetro se a mulher está em harmonia ou desarmonia, através aí da análise da parte da menstruação. Então ela coloca que tem TPM. TPM é estagnação de energia do fígado. Essa estagnação de energia do fígado pode estagnar o Ti do sangue. E o Ti do sangue estagnando, o que vai acontecer? Ele vai causar estase do sangue, que é o que está ocorrendo nessa paciente. A menstruação adianta, ela tem um fluxo aumentado, um fluxo escuro, que é outro sinal, né, de estase de sangue. Coágulos no fluxo é outro sinal de estase do Ti do fígado. E tudo isso daí impacta lá na cor mais arroxeada do corpo, da língua dessa paciente. Então, através da ficha, através do sangue, através da análise aí da gota do sangue, a gente fecha um diagnóstico tanto de deficiência de sangue, como também de estase de sangue. É isso que eu vou ter que tratar, é isso que eu vou ter que corrigir nessa paciente, para que impacte depois positivamente no couro cabeludo. O Moacir aí falando que o couro cabeludo é dos mais irrigados, sim. Você imagina se o sangue, né, se o terreno biológico estiver nessa condição aí de rolô, de fibrina, de deficiência de energia, tudo isso daí vai estar chegando lá no couro cabeludo com todas essas desarmonias.
com todas essas alterações. Então, você consegue entender a importância que tem da gente tratar do terreno biológico para poder fazer um tratamento de qualidade para os pacientes, seja o que for que ele esteja apresentando. Principalmente aí na parte da tricologia, em quem trabalha com transtornos aí do couro cabeludo. O Paulo Sérgio, quanto a saburra, interfere quando se passa raspador de língua? Interfere sim, interfere, tá? Se a pessoa ficar passando toda hora o raspador de língua, você pode estimular o corpo de alguma maneira, tá? E alterar o padrão da saburra. A Érica está perguntando se sempre quando há rolô é um padrão de estase. Sim, sempre que tiver estase, você vai, o sangue, as hemácias, elas estarão mais aglutinadas e aparece também a fibrina, tá? Na grande maioria das vezes. Então a estase, por quê? Porque se ele estagnou por algum motivo, então se estagnou o Ti do fígado, isso daí vai reverberar em todo mundo e vai reverberar no sangue, no terreno biológico, que vai também entrar daí em estase. No fígado a gente fala estagnação e no sangue a gente fala estase, que é o quê? É uma diminuição da movimentação desse sangue. Ele está impedido por N fatores de se movimentar livremente. A parte hormonal dela tem um peso no quadro clínico? Tem sim. Mas a parte hormonal, ela depende da parte energética. Se você corrige a parte energética, consequentemente, a parte hormonal vai começar a melhorar também. Na medicina chinesa, ela vem um pouquinho antes do físico, né? Ela olha um pouquinho antes, ela olha para a questão energética do órgão, né? Então, assim, dentro dos 5 elementos. Se o baço pâncreas não estiver bem, se o rim, se a energia do rim não estiver bem, eles podem impactar de alguma forma na produção de hormônio. E se você corrige isso daí, ele também vai corrigir a produção de hormônio. Tá? Então a parte hormonal é de fundamental importância, sim. Mas a gente corrigindo essas síndromes também vai corrigir a parte hormonal. Qual que foi o tratamento que eu passei? A Érica, então, se houver agregação sem rolô, também a estase do sangue? Sim, também. Tá? O sangue sem movimento, ele aglutinado, ou ele enrolou, que é o empilhamento das hemácias, ele está em estase. Agora eu vou mostrar o que eu propus de tratamento inicial, né, para essa paciente. Então, qual que foi o meu tratamento? A proposta de tratamento, né? A primeira fórmula, eu coloquei o Crocus sativus, que ele é retirado das astas, do estigma da flor aí do açafrão. Ele tem um efeito antioxidante e ele tem um efeito ansiolítico muito importante. Então eu coloquei o Crocus sativus aí por causa disso. O tetrasode para dar um nível de energia e para ajudar na detoxificação. O Pinus pinaster como um antioxidante. Coloquei melatonina, porque ela se queixou também de insônia. O iodo, para ajudar na questão da detoxificação. E o dente de leão, para circular o Ti do fígado e ajudar na detoxificação desse terreno biológico. Eu já prescrevi um fitoterápico chinês que é muito importante, que é o Qibaomei-Heidan. Ele é o polígono. O polígono, ele foi estudado aí por muito tempo e ele tem um efeito que ele tonifica, ele ajuda a tonificar o Ti, a energia Ti, e ele ajuda também a tonificar o Xue, que é o sangue. E particularmente essa fórmula ela é utilizada para queda de cabelo, para quando o cabelo começa a ficar branco, né, que é a canice, antes, muito cedo, vamos dizer assim,
ele também é utilizado, ele fortalece o cabelo. Eu consigo um resultado muito bom com essa fórmula chinesa, o Qi Bao Mei Handan. Várias pessoas que eu já prescrevi, eu tive um resultado muito bom, inclusive até com a minha mãe. Minha mãe também está tomando e ela está com queda de cabelo e ajuda muito essa fórmula chinesa. E como ela tem aí uma exaustão, uma fadiga também, eu coloquei o número 3 de forma sublingual, que é uma fórmula para melhorar a produção de ATP. E melhorando o ATP, melhora o Qi, começa a circular, melhora o Shui e combate a estase do Shui também. Isso daí eu passei por 40 dias, aí a número 4 eu passei para a questão intestinal, porque ela também tem a queixa intestinal, má digestão, o intestino, fezes mais pastosas. Eu passei a glutamina aí para preparar os enterócitos, as células do intestino, em 40 dias. Eu coloquei o Clause Pro também, que é um lactobacillus, porque ela já tinha um histórico anterior de algumas infecções urinárias, então eu já entrei com lactobacillus, a L-taurina e L-teanina para ajudar na produção do GABA e para que ela tenha um sono tranquilo. E agora eu preciso mostrar como que estava antes e depois, né? Então aqui é uma foto de julho de 2017, foi quando ela chegou nessas condições aí. Daí ela fez o tratamento de julho de 2017 até dezembro de 2017. Tá. Então tem pergunta, deixa eu responder a pergunta. Se eu não raspar a língua, a diagnose é uma e depois eu raspo, seria outra. Não pode raspar a língua, tá? Para fazer a diagnose. E você pede para o paciente, se você atende online, você tem que pedir para ele tirar em jejum de manhã, antes dele se alimentar. Quer dizer, ele não pode ter fumado, ele não pode ter usado bala, ele não pode ter usado nada, e nem raspado a língua, porque senão altera a diagnose. Se ele raspar, vai alterar, tá? Não é fidedigna a leitura depois de raspar. Bom, o Paulo, né, que perguntou, a Érica agora. Professor, é verdade que a melatonina, ser usada por muito tempo, pode viciar o organismo e fazer com que o organismo diminua a produção natural dela? Qual seria o tempo máximo para o uso da melatonina? É verdade sim, tá? Porque o organismo ele trabalha com feedback. Então, se você coloca uma substância dentro dele, mesmo que seja natural, o que vai acontecer? Vai chegar isso daí lá na epífise e o corpo vai falar, mas já tem, por que eu vou produzir? Daí ele abaixa a produção. É o feedback negativo que a gente fala. Isso ocorre sim. Eu não passo por muito tempo para os meus pacientes, não. Tá? No máximo, só se o paciente não estiver respondendo com outras coisas, no prazo de 90 dias, mas eu começo com doses, né, de 1, 2 miligramas, 3 miligramas, não começo com 10 miligramas de cara, não. Tá? Então isso ocorre sim. A Sandra Costa está perguntando que para esse conhecimento dos fitos terei que fazer curso exclusivo de fitoterápico? Não, porque eu mesmo ensino as fórmulas que você precisa para já corrigir aquela deficiência de Shui, ou combater o calor, ou a umidade, ou a deficiência de Yin. Então são fórmulas patenteadas já dentro da medicina chinesa, que se você souber diagnosticar a síndrome energética, fica muito fácil você indicar o fitoterápico chinês quando ele já é uma fórmula patenteada, porque ele já vem pronto. São indústrias farmacêuticas que hoje nós já temos no Brasil, que fabricam essas fórmulas, então ela é patenteada. Você não precisa estudar todo o raciocínio da fitoterapia chinesa, que é muito complexo, para você poder indicar o fito chinês. Tá? Então não precisa se aprofundar
na fitoterapia chinesa não, para poder trabalhar com os fitos chineses nessa linha que eu ensino. Então, o paciente chegou em julho de 2017, nessa condição, e em dezembro de 2017 ela estava assim. Então, uma melhora considerável. Essa paciente, ela morava em São Paulo, ela já tinha feito vários tratamentos em São Paulo e não tinha logrado resultado não, tá? Tanto que ela estava usando até peruca. E chegou nesse excelente resultado e, como eu falei, ficou 3 anos depois sem tratamento, né? E agora ela voltou novamente há 2 meses e agora eu estou fazendo o tratamento novamente, né? Estou fazendo todo o ajuste do terreno biológico novamente. Estou usando ozonioterapia, estou fazendo local ozônio e também estou fazendo a autohemoterapia com ozônio A menor, né? Que você retira 5 ml de sangue, que já mistura dentro da seringa em 5 ml de ozônio e injeta no glúteo. E eu estou fazendo isso também. Então, um caso clínico com resultado muito bom e que perdurou por 3 anos sem tratamento e agora que ela voltou a se tratar. Então, entendam a importância de corrigir o terreno biológico juntamente com todas as técnicas externas, que são muito bem-vindas. Na época, lá 3 anos atrás, eu também fiz microagulhamento, né? Usei técnicas externas também. Hoje eu já não estou usando nem microagulhamento mais, só estou usando ozônio e estou usando aí a correção do terreno biológico. Pessoal, então esse foi o caso clínico de hoje. Espero ter acrescentado alguma coisa. E eu vou falar um pouquinho. O ozônio... Peraí, tem mais uma pergunta ainda. O ozônio pode ser utilizado em terreno com muito estresse oxidativo? Então, cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar muito bem o caso. Eu não faço no paciente, o paciente que ele esteja com anemia ou ele esteja muito debilitado, tá? É um critério que eu utilizo, além de pedir antes hemograma e verificar realmente ali se esse paciente, num primeiro momento, ele está apto a receber o ozônio, né? Então, não vamos sair fazendo indiscriminadamente o ozônio, porque em muitos casos não, tá? Mas ele ajuda bastante, muito, 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 tá? Só analisar um pouco melhor a questão do estresse oxidativo, né? Uma pessoa aí com excesso de estresse oxidativo, no início você não usa, primeiro corrige o terreno e depois sim você entra a todo vapor com o ozônio. A vitamina K2, MK7, há algum impedimento quanto ao seu uso? Não vejo impedimento. Impedimento nesse caso, dessa paciente, você está falando? Em específico dessa paciente? Bom, a vitamina K2 só tem que tomar cuidado com o paciente que tem histórico de hemorragia, né? Então, esses pacientes que têm histórico de hemorragia, você tem que tomar cuidado. Você não vai indicar ativos que possam, de alguma maneira, favorecer de novo o aparecimento de uma hemorragia, né? Então, o paciente aí que teve uma úlcera perfurada ou um paciente que esteja aí com sangramento de qualquer tipo, gengival, ou uma hemorroida, ou qualquer coisa do gênero, ou já teve histórico de hemorragia, você toma cuidado, você não indica para esse paciente se você estiver fazendo uma primeira consulta, até você conhecer melhor esse paciente. É uma dica que eu posso te dar. Alessandra, conseguimos ver mudança no terreno biológico no dia de aplicação do ozônio? Ou seja, colher a amostra, aplicar o ozônio e colher novamente 15, 20 minutos? Já seria possível ver diferença? Sim, você vai ver diferença. Se tiver com rolô, muitas vezes solta o rolô, só que isso não quer dizer nada, né? É só um show pirotécnico. São fogos de artifício só.
porque aquilo não perdura, porque o nosso terreno biológico ele é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Todas as substâncias que estão no plasma sanguíneo, que estão impactando ali, que estão favorecendo o rolô nesse paciente, eles não vão ser corrigidos só com o ozônio. Ele vai precisar da correção do quê? Da alimentação desse paciente, melhoria da ingestão de água e qualidade da água, né? Melhora do dia a dia desse paciente para efetivamente perdurar daí o efeito do ozônio. Porque só ele sozinho ele não vai fazer milagre. Ele pode tirar dor, né, que é fantástico, né? Tira dor quase instantaneamente, ele vai ajudar aí na oxigenação do terreno biológico, ele vai somar em muito com os outros tratamentos, mas só ele isolado, se a pessoa não mudar hábito nenhum de vida, vai voltar tudo de novo e em algum momento vai voltar. A Sandra está falando que nunca ouviu falar do tratamento com ozônio e autohemoterapia. Chama autohemoterapia a menor. Então, como que é? Você prepara a seringa do ozônio, né, com 5 ml, 50 microgramas de ozônio. Você retira do paciente, na mesma seringa, retira 5 ml do sangue desse paciente. Você homogeneiza isso daí, né, por uns 2 minutos. E daí isso daí tem que ser aplicado no glúteo, na nádega. Isso faz isso uma vez por semana. Dá um resultado muito bom. Ele controla a inflamação, controla muito bem a inflamação, ajuda a controlar doenças autoimunes. Em acne, é muito bom para acne, né? Eu estou até usando num paciente aí com acne grau 3 e está revertendo muito bem a acne do paciente. Então tem um resultado muito bom. Estou gostando bastante do ozônio. E no couro cabeludo nem se fala, né? Você injetar no couro cabeludo, só que daí tem que injetar com uma micrograma bem menor. E você pode fazer no couro cabeludo como um todo o ozônio e fazer esse outro protocolo, né, na nádega, depois a autohemoterapia menor, fazer a correção do terreno biológico através da alimentação, no momento oportuno fazer a suplementação, você unir tudo isso daí, você vai conseguir um resultado formidável para qualquer tipo de transtorno ou desarmonia. O meu xará aí, o Sérgio Torres, está falando que trabalha com ozônio e hemoterapia menor com resultado incrível. Eu também estou tendo aqui resultado incrível, viu? Para acne também, mesma coisa, tá? Só que daí você pode injetar no local, né? Ao redor da acne, né? Ao redor da onde a pessoa apresenta a acne e também fazer esse protocolo na nádega, tá? E também fazer o retal. Então você faz 3 coisas no tratamento da acne. E nos outros tratamentos também, para outros transtornos, você faz isso também, né? Faz o retal, faz a autohemoterapia menor e faz no local. Se a pessoa tiver dor, você vai fazer no local, vai fazer a autohemoterapia também e vai fazer o retal. As 3 coisas para potencializar o efeito da ozonioterapia. Vou falar sobre alguns fitos, né, que eu falei da deficiência, né? Só para a gente finalizar, é importante a gente falar de alguns fitos também. Então, na deficiência do sangue do fígado, a gente tem aí um fito patenteado chinês que chama Gipitang. Esse Gipitang, ele tem 12 componentes, ele tem 12 ervas medicinais dentro dessa fórmula, que é uma fórmula patenteada. Então, você vai encontrar no mercado, nós temos aí uma empresa que chama Taimin, nós temos uma empresa que chama Vitafor, temos uma outra empresa que é Catalmed. São indústrias farmacêuticas que produzem esses fitoterápicos que são patenteados. Então você compra ele prontinho para o paciente utilizar. O Gipitang, então, ele é a base de ginseng
e longan. Então são as duas ervas aí principais dentro das 12 que ele apresenta, tá? O que ele faz? Ele é usado na deficiência de sangue também do coração e deficiência de sangue do baço. Ele é um tônico para o chuê, ele é um tônico para o sangue. Então, no caso dessa paciente, ele poderia ser utilizado também. Só que eu optei já a ir para outra fórmula lá, para ser mais específico ainda para a queda de cabelo. Então, o Gipitang, ele é usado em insônia, quando a pessoa também tem palpitação, tontura, que são sintomas aí de deficiência de sangue. Em casos de hemorragia, de astenia, né, que é um cansaço exagerado que a pessoa pode apresentar e até chega até dar dor muscular, e também alguns casos até de diarreia. Temos um outro fito chinês que é o Shaoyao Gan Cao Tan. Esse também é utilizado como um tônico para o sangue. Daí você fala, Sérgio, daí quando que eu uso um ou quando que eu uso outro, né? Sempre você tem que ver qual que se encaixa mais para o seu paciente. Então, o Gipitang, o que ele vai fazer? Ele está mais envolvido aí com deficiência de sangue do fígado, do coração e do baço pâncreas. E com esses sinais aí e sintomas que eu descrevi, que é insônia, palpitação, tontura, hemorragia, astenia e a diarreia. E o Shaoyao Gan Cao Tan, depois eu coloco o nome aí para vocês. Deixa eu colocar já. Então, o primeiro é o Gipitang. É um tônico para o sangue. E o segundo é o Shaoyao. O Shaoyao Gan Cao Tan. Gan Cao Tan. Então, esses dois tonificam o chuê, tonificam o sangue. E o Shaoyao, qual que é a diferença dele, né? Ele harmoniza o fígado. E ele é usado na estagnação do Qi do fígado e também na estase do sangue do fígado. A estase do sangue do fígado pode aparecer a língua, a lateral da língua mais arroxeada do que o corpo da língua. Isso daí mostra uma estase de sangue do fígado. Então, essa segunda fórmula aí, o Shaoyao Gan Cao Tan, ele é utilizado mais quando o fígado está comprometido, quando ele está com uma estase de sangue ou quando ele está com estagnação do Qi. E daí o que manifestação que a pessoa pode ter, né? Ela pode ter dor muscular, principalmente. Tá? Quando o chuê está estagnado, ele causa muita dor muscular, que é típico de fibromialgia também. Cólicas abdominais, artralgias, né? Dores nas articulações, lombalgia também, dor nas costas, fraqueza nas pernas e distúrbios circulatórios dos membros inferiores. Então, essa segunda fórmula é mais específica para esses sinais e sintomas aí. Uma terceira fórmula que eu gosto bastante de utilizar para a mulher é o Bazen Tang. O Bazen Tang eu gosto muito de utilizar como tônico do Qi e do sangue para a mulher. Por que para a mulher? Porque ele tem uma erva que encabeça essa fórmula, que é a angélica. A angélica é considerada a erva da mulher pela medicina chinesa. Então, quando o paciente que eu estou atendendo é mulher e tem deficiência do sangue, para N tipos de problemas, eu uso o Bazen Tang. Eu gosto muito do Bazen Tang também. Nós temos o envolvimento aí em queda de cabelo com deficiência da energia do Shen, que são os nossos rins. Então, o rim pode ficar deficiente de energia Yang, ele pode ficar deficiente de energia Yin,
e ele pode ficar deficiente de essência, que chama DIN, que daí é pior ainda, deficiência de essência, aí começa a comprometer os ossos, articulações, começa a ter perda auditiva, zumbido, diminuição de libido ou impotência sexual, tudo isso acontece já com deficiência de essência, que daí já é mais profundo ainda. E nós temos algumas fórmulas aí patenteadas chinesas para isso. A primeira é o Ba, então agora é para deficiência de energia de rim, tá? Então, deficiência do Shen rins, que são os nossos rins. A gente tem o Ba Wei Di Huan Van. Então, o Ba Wei aí é a remânia, que é uma erva, né? Ela é uma erva principal, e esse Ba Wei, ele vai tratar da deficiência do rim, da deficiência do Ming Men. Ming Men é abaixo do umbigo, uma região 3 dedos abaixo do umbigo oriental. Toma muito cuidado com essa região, porque a região é o portal da vida, que o oriental fala. É uma região muito importante, então eles colocam faixa nessa região, não é à toa. Eles estão preservando ali, não quer que o frio bata nessa região, né? Então eles protegem essa região muito bem, porque tem a ver com a energia do rim. Essa fórmula aí, o que ela vai fazer? Ela combate o frio do baço, pâncreas também, e o frio no estômago. Ela ajuda também nisso daí. Tá? Como que você sabe que tem frio no estômago? Aquelas pessoas que elas se alimentam com alimento cru e depois tem diarreia, ou a pessoa toma cerveja, ela toma 1 ou 2 copos de cerveja gelada e ela vai ao banheiro porque solta o intestino dela, essa pessoa tem frio no estômago. Tá? É um dos sinais de frio no estômago. E essa fórmula ajuda a combater isso daí também. A pessoa pode ter incontinência urinária, zumbido, impotência sexual, fraqueza lombar, diminuição da audição, e geralmente acontece a deficiência do DIN nos pacientes idosos, tá? Então, nos pacientes idosos a gente já tem um comprometimento, a falta dessa energia vital, e a gente consegue repor um pouco com essa fórmula do Ba Wei, e que também impacta na queda de cabelo. O Li Wei também, tá? É uma fórmula bem importante aí para energia, para repor a energia yin, principalmente dos rins, tá? É a Li Wei Di Huan, é uma fórmula muito boa para as mulheres que estão na menopausa, porque mulher na menopausa tem deficiência de yin. Por que ela tem calor depois das 6 horas, né? 5, 6 horas da tarde começa. Porque às 6 horas começa o momento yin, das 18 às 6 da manhã. É o momento yin. Então, quando o paciente também tem deficiência de yin, ele apresenta muita sintomatologia, muitos sinais nesse horário aí, depois das 17 horas. Principalmente a mulher. E essa fórmula ajuda bastante na menopausa, ajuda a recuperar a energia yin. Energia yin é uma energia também do sangue, então você consegue aí fortalecer os rins, consegue fortalecer o fígado e repor a energia yin do organismo, que ela é muito importante no cabelo para dar brilho, hidratação também, tanto na pele quanto no cabelo. Pessoal, então é isso, né? Essa discussão assim breve, né, de algumas fórmulas também que a gente pode usar no dia a dia. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tá? Eu estou aqui à disposição. O que eu tinha para apresentar foi isso daí. Espero ter contribuído com mais alguma coisa que você não sabia, né? Essa é a intenção. E daí na semana que vem eu vou apresentar mais um caso clínico e vou discutir mais um pouco da microscopia e mais um pouco de algumas fórmulas da medicina tradicional chinesa. Agradeço, né, novamente a presença de todo mundo. Isso aqui vai ficar gravado. Então valeu, agradeço a presença de todos novamente e até a semana que vem.